Olá, Valéria! A gente segue aqui no estúdio do Vale do Paraíba. A gente vai falar sobre um tema que todo mundo deixa para começar em janeiro: dieta, qualidade de vida. Para isso, estou recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Ramon Coelho, ele que é médico nutrólogo, especialista em emagrecimento. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Eu que agradeço, Leandro. Obrigado por esse convite. Encerrar o ano aqui falando de alimentação, emagrecimento, um prazer. É comum que as pessoas comecem ou encerrem um ano e comecem outro com essa perspectiva, né? Os seus pacientes são também assim, doutor, de pensar, vamos começar o ano, quero ficar mais magro. Com certeza. É comum, né? Com certeza. Eu acho que é uma das metas, né, que todo mundo almeja na virada do ano. E tá entre os top 5 aí, como a gente já havia falado. Todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer começar o ano com uns quilinhos a menos, né? Então, é muito procurado, sim, nessa época do ano, justamente para a gente bolar algumas estratégias. O brasileiro ainda tende a querer aquelas estratégias mais rápidas, né? Justamente para aproveitar o nosso verão, né? Janeiro aí, com os quilinhos a menos. Doutor vai dar algumas dicas aqui para a gente. Calma que ele já fala conosco sobre isso e como é que você pode ter um começo de ano mais saudável. Mas o Instituto Revitare é um instituto, né, doutor, que o senhor e o doutor Danilo Ribeiro investiram no instituto e ele fala muito sobre essa questão de qualidade de vida, né? Como é que funciona lá o trabalho de vocês? Então, o Instituto ele foi criado pensando no envelhecimento saudável, né? E o envelhecimento saudável, ele prega as prevenções de doenças, né? Doenças crônicas como diabetes, obesidade, né? O sobrepeso, resistência insulínica, pressão alta, justamente porque ao envelhecer sem essas doenças, a gente está adquirindo um estilo de vida, uma qualidade de vida melhor. Então, eu envelhecer, chegar aí nos meus 80, 90 anos, sem nenhuma doença que impeça de eu fazer minhas atividades básicas, né, do dia a dia, é o que todo mundo quer. Então, o Instituto ele foi pensado, de fato, para promover saúde, uma promoção à saúde em quem nos procura. E o senhor, como especialista médico, também acho que as pessoas estão envelhecendo, né? Nós estamos envelhecendo e ter esse cuidado com a saúde é extremamente importante, né? Para a gente ter aí um envelhecimento mais saudável. Expectativa de vida, né? Ela aumentou muito. E o próprio processo de industrialização aumenta muito o nosso estresse. E um dos pilares desse envelhecimento saudável é você conseguir gerenciar esse estresse. Você gerenciando, né, os níveis de estresse, você vai controlar o que a gente fala, inclusive, das compulsões alimentares e, com isso, prevenindo o sobrepeso e a obesidade. A gente pode dizer, doutor, que o alimento, ele constrói o nosso corpo, né? Eu acho que a atividade física é extremamente importante, como o senhor tenta colocar na minha cabeça também. Mas o emagrecimento, a alimentação, ela é fundamental. Se a gente tem uma alimentação mais saudável, quer dizer que a gente deve ter um envelhecimento mais saudável também? Com certeza. A alimentação, o envelhecimento saudável ele é um conjunto, né? Um conjunto de fatores. Não dá para colocar que somente a alimentação ela vai fazer com que você tenha um alimento saudável, mas ela é sim um dos pilares mais importantes quando a gente fala de gerenciamento do seu envelhecimento, né? Você é o que você come e essa frase, de fato, essa frase é verdadeira. A alimentação ela está baseada em nos fornecer nutrientes e nutrientes essenciais para que nossas células, né, a função fisiológica de fato estejam desempenhando o melhor papel no nosso organismo, né? O exercício físico, que eu bato muito na tecla, ele vai somar com a alimentação, porque quando a gente fala de envelhecimento saudável, a construção de massa muscular é muito importante. E para a gente construir essa massa muscular, a gente precisa dos nutrientes fornecidos pela alimentação, mas a gente precisa de um estímulo da fibra muscular. E esse estímulo da fibra muscular a gente vai conseguir com o treinamento físico. E precisa ser treino resistido. Então, por isso eu falo muito no consultório. A musculação é o melhor exercício físico para a gente gerenciar o nosso peso. Treino resistido é aquele
Com peso, exatamente. A musculação, né? É que quando a gente fala musculação, as pessoas já pensam automaticamente na academia, né, nas máquinas, mas a musculação se baseia em você trabalhar exercícios com peso. Pode ser inclusive com o teu próprio peso, mas desde que você estimule a sua fibra muscular, né? E fora o fator hormonal. E quando a gente fala de fator hormonal para estímulo de crescimento muscular, não necessariamente eu estou falando de uma reposição hormonal, mas a nossa própria fisiologia já é capaz de produzir os hormônios essenciais para esse crescimento. Então, fazendo mudanças simples como reparação do sono, vocês tendo um sono regular, você já otimiza a sua produção de testosterona, melatonina, o GH, que é o hormônio do crescimento e é fundamental para a manutenção de massa muscular. Tudo isso ele vai ser melhor produzido se você tiver um sono reparador. Então, são coisas simples que a gente pode estar mudando na nossa rotina para ter esse envelhecimento saudável, com menos percentual de gordura e mais musculatura. Então, a gente tem que mudar o padrão alimentar, a dieta, o aporte calórico, o aporte de cada macronutrientes. Quando eu falo macronutrientes, eu estou falando proteínas, carboidratos, gorduras. Tudo isso é importante. A gente não pode se desfazer igual muitos aí pegam dieta na internet. Vou zerar carboidrato, né? Se você zera o carboidrato, você zera a energia. O carboidrato é fonte de energia para o teu organismo. E aí, muitas vezes, você faz essa dieta zerando o carboidrato e não tem energia para poder fazer a atividade física. Então, você vai começar a perder, às vezes, peso, mas a sua composição corporal não vai ser legal, porque esse peso pode estar perdendo musculatura e não gordura. Muitas vezes, o paciente que faz essas estratégias, até mesmo que procuram na internet aí, diminui o seu peso, mas aumenta o seu percentual de gordura. Porque perdeu massa muscular. Porque perdeu massa muscular. E isso é o grande vilão. Quando a gente fala em gerenciamento, a gente não pode perder massa muscular. No envelhecimento, a gente precisa construir massa muscular. Até porque, na nossa velhice, a gente utiliza a fonte de energia proveniente da musculatura, que a gente chama de glicogênio muscular. É a fonte mais rápida de jogar glicose para o nosso sangue. E a gente precisa dessa glicose para fazer a oxigenação das nossas células, para poder fazer com que o nosso cérebro funcione, para que ajude a gente pensar, tenha aquele pensamento rápido, a memória esteja sem nenhum lapso, né? Então, é importante a gente ter essa variedade de macronutrientes e zerar o carboidrato não é uma estratégia legal. Só para a gente encerrar, doutor, esse ano acredito que tenha entrado muito na moda ou a venda também aumentou muito. Eu fiz alguns levantamentos em que houve aumento em algumas redes de farmácias, 400%, 500% o número de venda de aquelas canetas emagrecedoras como a famosa Ozempic. Como é que o senhor avalia isso? É positivo no tratamento para emagrecimento? Desde que tenha um acompanhamento médico, né, um acompanhamento correto, sim, é positivo, porque obesidade, além de ser doença, ela é fator de risco para várias doenças, né? Inclusive doenças cardiovasculares, infarto, o AVC. Então, se você quer chegar aos 90 anos com saúde, você não pode chegar acima do peso. Você não pode chegar com uma resistência insulínica, né? Você não pode chegar com colesterol alto. E essas medicações, elas ajudam nesse controle, né? As medicações, não somente as canetas em si, mas existem várias outras medicações para o controle da obesidade, que a gente chama de anti-obesogênico, né? Elas vão facilitar uma mudança do estilo de vida para aquele paciente que tem uma compulsão alimentar, uma fome em grande volume, que a gente chama de fome hiperfágica, que tem os transtornos, né, alimentares mentais, né, a própria bulimia, a anorexia, ela vem devido ao processo de uma desordem dos neurotransmissores no nosso cérebro. E a gente tem receptores nos nossos cérebros que controlam a saciedade, a compulsão, e essas medicações ela vêm para auxiliar nesse processo. Um paciente que tem um paladar infantil, quando a gente vai reorganizar, introduzir outras alimentações,
é muito difícil a gente só entregar um cardápio e fazer as orientações de atividade física e dizer que ele tem que comer saudável. Esse paciente demora para assimilar essa informação. E com os medicamentos que controlam essa fome de fissura alimentar por alimentos mais gordurosos, né, que são denominados hiperpalatáveis, né, o que tem maior sabor no nosso paladar, a gente consegue fazer com que ele mude devagarzinho o teu comportamento, né? Obviamente, algumas pessoas a gente vai conseguir fazer o desmame dessas medicações em 6 meses, em 1 ano, mas tem pessoas que enquanto a gente não conseguir ter uma segurança que aquela compulsão alimentar está tratada, a gente não pode fazer o desmame, né? Assim como você toma uma medicação para controlar a pressão porque você tem pressão alta, a obesidade, como se trata de uma doença crônica, assim, se você tiver os comportamentos de querer comer a mais, a medicação ela tem que estar indicada e não é vergonhoso você tratar a obesidade. Na verdade, teria que ser bem visto, né, um paciente que procura ajuda, que está tomando alguma medicação justamente porque ele está se preocupando com o seu peso. Então, ela é como se fosse um controlador. Se, de repente, Exatamente. ela for retirada de forma muito abrupta, a pessoa pode, eventualmente, ganhar aquele peso que perdeu. O que muitas pessoas pensam vou tomar o Ozempic, o Mounjaro, justamente para eu parar de comer. A ideia que eu passo no consultório é totalmente diferente. Você não vai tomar uma medicação para você parar de comer, mas para que você consiga comer o que é necessário, os nutrientes necessários. Se a gente consegue controlar a tua fissura alimentar por doce, eu quero que você bata suas metas de proteína. Eu não quero que você fique tomando a medicação e passe o dia inteiro sem comer, porque isso vai prejudicar na perda de massa magra. E é o que muita gente está tendo como resultado quando toma essas medicações sem o acompanhamento correto de nutricionista e médico. Doutor, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, rede social do senhor vai aparecer aí na tela e também no Instituto. Aí é bom que já pode começar o ano aí mais saudável. Será um prazer receber todos vocês. É isso, Valério. Eu conversei com o Dr. Ramon Coelho, ele que é médico, nutrólogo e também especialista em emagrecimento.